Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Conselhos para a Direção do Espírito de Alphonse Guthrie e estamos agora no capítulo 5, que tem como título A Leitura. Então, nesse capítulo, Alphonse Guthrie vai falar sobre a importância da leitura, trazer direcionamentos em se tratando do conteúdo do que você deve ler e outros aspectos interessantes. Então, é um capítulo bem direcionado aqui à leitura, né? Depois da oração, que para o Alphonse Guthrie é a comunicação maior que você pode ter, a iluminação maior, a fonte de luz, né, é a oração, está no topo. Depois dessa oração temos a meditação pessoal, que é a sua autorreflexão. Da meditação pessoal, temos a leitura. Então, dentro dessa ordem, primeiro a oração, depois a meditação pessoal, depois a leitura. Seria então as fontes de luz, segundo Alphonse Guthrie, né? E como é que nós podemos fazer com que a leitura, essa fonte de luz, possa trazer o nosso progresso intelectual, o progresso da nossa lógica viva, segundo ele, né? Ele dá a dica de que você tem que ler a Bíblia, né? E aqui ele diz que se você, como leitor do livro, acredita em Deus, você deve pressupor que certos homens foram inspirados a escrever textos e que essas inspirações são divinas e que esses textos são, portanto, livros sagrados, né? No caso, a própria Bíblia. Então, é um pressuposto, né? E ele coloca que não há razão sólida para negar que há certos textos escritos e que esses textos têm palavras puras e são verdadeiramente inspiradas por Deus, né? Todo homem, sendo crente ou não, o Alphonse Guthrie dá a dica de que ele deveria ler primeiro o Evangelho. Seria a primeira leitura, e não só durante um momento, né, um breve momento, mas durante toda a sua vida, né? Deve ser então uma leitura diária. E ela até coloca um trecho interessante, né? A meditação sobre as palavras de Cristo deve ser a grande fonte filosófica, o alimento principal do desenvolvimento do verbo em você. Então, para ele, a meditação no que Jesus Cristo disse é a fonte maior da filosofia, da sua própria vida intelectual também, né? Então, temos esses vários aspectos. Primeiro, a oração, o seu contato em relação a Deus, a meditação pessoal, a sua autorreflexão e a leitura do Evangelho, né, que traz aí tudo aquilo que as palavras, né, de Jesus Cristo nos ensinam e tudo mais. Então, ao ler com o tempo os evangelhos, você perceberá que existe o evangelho eterno e o evangelho histórico. E aqui ele faz essa diferenciação. O evangelho eterno são essas palavras imutáveis, esses sentidos imutáveis que estão inseridos no próprio texto do evangelho. Enquanto que o evangelho histórico é o documento em si, que está na sua mão em forma de escrito, etc., né? Então, com o tempo, você acaba percebendo as verdades universais que existem nos evangelhos. Mas como ler os evangelhos? Ele coloca aqui uma série de dicas de como ler os evangelhos, que são bem interessantes, né? Primeiramente, ler no original, ou seja, grego ou então aramaico ou hebraico, etc. E, se você não puder, ler na Vulgata, ou seja, ler em latim, né? E isso é uma dica que ele dá porque é ir direto às fontes especificamente linguísticas, né? E dedicar uma hora por dia para um ou dois capítulos, né? E às vezes ler por completo aquele evangelho para ter uma noção geral, né? E pode ainda ler os evangelhos em outras línguas como francês, alemão, inglês, e com o tempo, como você já sabe o conteúdo, você vai acabando aí aprimorando a sua língua, né, em outros aspectos aí, em outras línguas, né? Além disso, ele dá a ideia de que seria interessante se esforçar para aplicar aquilo que você está lendo, se esforçar para aplicar os evangelhos propriamente, né? E ainda pedir a Deus para que Ele o faça penetrar, que Ele faça trazer a fundo o sentido daquele texto, né? Procurar também a unidade, né? Procurando a unidade daquilo que foi dito nas frases de Jesus Cristo, nas suas declarações. E além disso, buscar compreender e germinar, né, a semente da palavra de Cristo em você. E aqui tem um trecho interessante, né?
as palavras de Cristo, que podem ser colhidas em 10 páginas, essas poucas palavras, elas produzem na história, não digo a maior, digo a única revolução moral, religiosa e intelectual vista pelo gênero humano. Então, para Alfonso Gratry, a única revolução que ocorreu, propriamente moral, filosófica, intelectual, foi justamente as palavras de Jesus Cristo, né? Foi Jesus Cristo e sua palavra que trouxe aí algo realmente novo para a humanidade. E ele ainda coloca que o Evangelho, ele com o tempo, ele se abrirá para você a cada vez que você lê, né? E cada vez que você tiver mais coração, espírito, ciência, boa vontade, quanto mais coragem, penetração, experiência e especialmente amor pelos homens, né? Compreendendo isso, o sentido da palavra ela vai se formar e você irá perceber a unidade que existe nas palavras de Jesus Cristo, né? Ele diz, né, que somando tudo que Jesus Cristo diz, né, não dá mais do que 10 páginas, porém tem que ser bem refletidas e bem lidas aí, né? Então deve-se ler somente os evangelhos. Aqui ele entra na outra questão, né? Já que ele deu a dica para ler a Bíblia, há esse questionamento se você deve ler somente a Bíblia e ignorar os outros livros que existem, né? Ou focar apenas na leitura, né, dos evangelhos e ignorar os outros livros. Ele diz que, na verdade, você tem que também dar espaço para outros livros, né? Ele coloca, né, o livro divino não exclui os livros humanos, assim como o amor de Deus não exclui o amor dos homens. Então, bem interessante isso, né? Se o livro de Deus existe, o livro divino existe, ele não exclui os outros livros, né? Da mesma forma que Deus ama o ser humano, o amor entre os humanos e o amor de Deus em relação aos homens também não é excludente, e sim se acrescenta, né? Ele diz aqui, citando também São Tomás de Aquino, né, a frase é o seguinte: a ciência de Cristo não destrói a ciência humana, mas a ilumina. Então a ideia central aqui é de que não é que você vai ignorar um ou outro, excluir um ou outro, e sim complementar. Você tendo como essência os evangelhos, as ideias, as palavras de Jesus Cristo, você vai colocar ela como centro e complementar e à luz de outros conhecimentos que você vai compreender através aí com essa ótica cristã, católica especificamente aqui para ele que era um padre, né? Então o Evangelho, ele bem estudado, ele seria a essência, e os outros livros são vistos como uma espécie de extensão do Evangelho, né? Então, se é permitido ler livros dos homens, ele diz ainda, né, que você tem que ler os melhores, né, ler aqueles que são considerados excelentes, né, não perder tempo com leituras superficiais, com leituras que não são interessantes. Ler livros que são os mais considerados mais excelentes, né? Então, segundo Alfonso Gratry, é a leitura da Bíblia e os melhores livros humanos, né? E que ele dá um exemplo, né, de autores que são interessantes, que podem ser relacionados, né? Por exemplo, ele coloca Platão e Aristóteles fazendo essa relação, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, fazendo essa relação também entre os dois. Ele ainda coloca, né, Descartes, Bossuet e Fenelon fazendo também a relação entre eles três, todos eles de épocas parecidas, né, e se relacionando em ideias. E ainda Malebranche e Leibniz, né? Tudo isso ele considera como sendo os principais gênios de primeira ordem que você deveria ler, né, e tal. Então é interessante esse capítulo nesse sentido de demonstrar que sua leitura tem que ser uma leitura atenta, e segundo Alfonso Gratry tem que começar pelos evangelhos, né, pela leitura da Bíblia, porque afinal, se você crendo ou não, o fato é que a Bíblia ela influenciou e ainda influencia muitas coisas na sociedade, na vida humana em geral, né, no mundo todo, né? Então, sendo aí um livro lido e relido, né, por vários filósofos, vários pensadores, vários teólogos, várias pessoas com várias mentalidades ao longo de vários anos, né, é essencial compreender também os evangelhos e, segundo ele, sempre meditar diariamente, pelo menos 1 hora ao dia, esses textos considerados sagrados. Então espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se inscreva no canal, deixe nos comentários o que você está achando dessa série e compartilhe com seus amigos também o canal para ajudar no crescimento e no desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção.